Vem chegando para mais uma live, começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de domingo e uma live que eu queria muito fazer, uma live para a gente falar sobre movimento. Movimento é vida, né? E para isso eu vou ter um convidado aqui muito especial, um convidado que eu admiro muito, que eu acompanho há muito tempo, que eu sou fã, que é o Rodrigo Salo Lima, né? Ele é dono da Pratique Movimento, ele é idealizador da Pratique Movimento, que é uma escola de movimento integralista, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa ideia de movimento, de prática de movimento, de onde que isso vem, né? Qual é a função disso? E a gente vai poder conversar bastante a respeito de como o movimento não é só uma prática de exercício físico e o objetivo não é só o corpo, né? Como a prática de movimento ela é fundamental para a nossa saúde, né? E eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso. Bom dia a todo mundo que está entrando e mandando bom dias aí carinhosos. Mas é muito interessante a gente conversar sobre isso porque assim como a prática de movimento, da cultura do movimento, ela não é só sobre movimento, né? A prática do yoga, que hoje em dia parece que virou uma prática só física, né, de movimento, ela também não é só uma prática física, mesmo a parte dos asanas, né? Mesmo a parte física do yoga não é só físico. Então, né, o Rodrigo ele tem uma história muito interessante, pelo que eu já pude entender, né, sobre a história do Rodrigo, do que ele posta, né? Ou também o Matheus Macedo, do Vida Veda, que é meu sócio, meu grande amigo, ele também é muito amigo do Rodrigo, né? Já praticou, né? Pratica o movimento algumas vezes e tal, e também já estudou com o Ido Portal, né? Que até onde eu sei é o professor que inspirou o Rodrigo nisso tudo. E essa aula vai ser muito bonita, porque vai trazer para nós a oportunidade da gente refletir um pouquinho sobre todos esses pontos, né? Então, antes do Rodrigo entrar, enquanto ele não entra aqui, eu queria já te perguntar... Ah, o Rodrigão entrou aqui agora. A hora que você quiser pedir para participar, Rodrigão, tamo junto. Mas eu queria te perguntar, para você que está aqui, se você faz algum tipo de prática de movimento, né? Ou também se você faz yoga como exercício físico, né? E pode ser honesto, né? Não se julgue por isso, né? Mas é só para a gente conversar bastante a respeito disso. Já vou aceitar o Rodrigo aqui. Então vem que vem, garoto. Fala, garoto. Ah, Caio, bom dia. Bom Bom dia, dia, galera. cara. Bom dia. Que prazer te ter aqui, finalmente, né? Podemos dizer aqui que depois de algumas tentativas, finalmente esse encontro pôde acontecer. Fico muito feliz da gente poder trocar essa ideia, né? Eu te conheci através do Matheus, do Vida Veda, né? O Matheus é sócio aqui do Yogalaya também, mas fora isso, o Matheus é meu grande irmão, eu conheço ele desde pequenininho, né? Desde que a gente tem 6 anos de idade, a gente se conhece e a gente está nessa caminhada aqui muito junto. E o Matheus é um fãzão seu, assim, né? Porque além de amigo, né, que eu sei que vocês têm uma qualidade de relação muito bonita, mas ele me fala muito de você, me falou muito de você, e aí eu comecei a te acompanhar e comecei a admirar muito o seu trabalho. Eu sou um cara que desde muito jovem sempre tive muita relação com o movimento, sempre fiz muita atividade física, né? E sempre fui um cara muito ativo, isso sempre foi muito presente na minha vida. Mas a partir do momento que eu te conheci, eu comecei a olhar para a possibilidade do meu corpo de uma forma muito interessante. Para as possibilidades do meu corpo de uma forma muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu parar de falar, deixa eu te passar a palavra. Rodrigo, se apresenta um pouquinho para as pessoas entenderem quem que é o Rodrigo, para pelo menos essa galera que está aqui do meu perfil, né, conhecer um pouquinho você melhor. Beleza. Beleza. Só falando sobre o Matheus antes, o Matheus realmente um amigo, um mentor, um professor, também se considera meu aluno, então acho legal essa Total. relação mútua aí. E que bom que ele ficar perto dele, coisas boas acontecem, ele é uma pessoa incrível. É, Galera, meu nome é Rodrigo Salo Lima. Eu sou professor de movimento e eu sei que às vezes para quem não está inserido desse tipo de aula que eu vou comentar aqui, às vezes fica muito aberto, né? Mas a gente vai chegar lá nessa parte da explicação do que é isso, porque realmente movimento é muito amplo, né? Então a gente fica naquela confusão do que entra, o que sai, o que não é movimento. Então chega até numa discussão meio filosófica. Mas eu sou formado em educação física, então de formação eu sou formado em educação física. Eu sempre fui do movimento.
Hoje em dia está até na moda, mais um dos vários rótulos que botam, eu não gosto muito disso, falar das crianças do movimento. Hum, Mas com certeza eu fui uma criança do movimento. Se fosse uma geração depois, provavelmente eu teria sido diagnosticado com algum desses rótulos aí. aham. Mas eu acho que muito por influência positiva da minha mãe de ir guiando, eu consegui canalizar muito bem essa minha energia, esse meu interesse para o movimento. Então, eu participei de diversos contextos esportivos, de ginástica olímpica, futebol, todos do colégio, vôlei, atletismo, e eu parei muito tempo na capoeira. Então, a capoeira foi uma base muito boa, assim, para mim, dos 12 aos 20 e tantos anos, que me deu muita nutrição de movimento. E quando eu formei no colégio, eu fui para fazer educação física. Participei bastante ativamente da faculdade. Ali na universidade eu me descobri como, então existe um lugar, existe uma matéria, uma área de interesse que eu posso gostar, né? Porque no colégio era mais cumprir obrigação, cumprir tabela ali. Então eu vivi a universidade, isso foi bem legal mesmo, de participar de laboratório, de projeto de pesquisa, de começar a estagiar desde o primeiro semestre, eu comecei a dar Que aula. legal. Então vivi tudo isso aí. E eu sou de Brasília, e assim que eu me formei, aqui em Brasília eu costumo brincar que forças ocultas começam a te puxar para ir pro serviço público ali. Uhum. E foi o que eu fiz. Não foi, hoje pensando retrospectivamente, eu não consigo nem lembrar assim do momento dessa decisão, mas eu vejo que é muito engraçado. Quando eu vi, eu estava lá, estudando, estudando, estudando. Todo o meu meio, os Mas, amigos, os conhecidos, familiares, todo mundo seguindo essas carreiras. Passei. Eu nunca parei de dar aula nesse meio tempo. Eu continuava dando aula e continuava praticando também. Mas consegui passar por essa etapa da minha vida que eu acho muito importante, mas que ali dentro eu não estava realmente feliz ali, satisfeito, me realizando, mas estava vivendo, estava indo. Eu conseguia me nutrir fora dali muito. Beleza, vou ali, cumpria a minha tabela, fazia o que tinha que ser feito e ia para a vida, ia praticar esporte, ia dar aula. Até que isso foi um grande ponto de ignição assim na minha vida, uma virada de chave. Eu conheci um cara chamado Ido Portal. É o nome dele mesmo, às vezes as pessoas acham que é um nome, um portal de alguma aham. coisa, mas é o sobrenome dele, Portal, ele é um israelense, que estava escrevendo num blog na época, era a época dos blogs ainda. Então, as pessoas ainda tinham tempo e paciência para ler textos Isso grandes e que não anos? só. 2000, mais ou menos, Rodrigo? Foi acho que 2011, 12 por aí. Ah, legal. É. E, e aí comecei a ler o blog dele, era em inglês, eu não sabia tão bem inglês, comecei a estudar inglês por causa disso. E falei, caramba, esse tipo de educação física aí eu toparia voltar na hora. Isso é o que faz sentido para mim. Comecei a ficar obcecado, no sentido bom dessa palavra, se é que existe, mas Uhum. eu acho que sim. É, canalizando energias, Sim, né, para total. isso. E eu comecei a seguir ele, fui fazer um curso fora, então no serviço público ele já tinha me dado um pouco de liberdade financeira para ir fazer essas coisas. Comecei a seguir ele igual um doido pelo mundo. A partir do momento que eu vi ao vivo aquela coisa, eu falei, caramba, meu corpo sentiu, né? Eu acredito muito nessa história de corporificar ideias, corporificar sensações, corporificar conceitos. Então eu lia muito, mas quando eu senti no meu corpo ali, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí começou uma bela de uma crise, mais uma palavra que tem a conotação negativa, mas que tem muita coisa positiva dentro, né? Acho que dentro de tudo que a gente julga negativo tem positivo e vice-versa. De o que que eu estou fazendo aqui? Eu preciso dar o salto, voltar para fazer o que eu quero mesmo. E comecei a dar aulas em grupo, em parques, e aí comecei a pedir uma redução de horário ali no serviço público e falei, cara, eu preciso. Muito por pressão dos alunos, que eu comecei a juntar um, dois, três, quatro, e eles sentindo essas melhoras, essas diferenças no próprio corpo, eles começavam a falar assim, Rodrigo, cara, isso aqui é para ser em grupo. Eu tô tentando explicar para os outros, eu não consigo explicar direito o que que é isso, mas tá muito bom, minha vida tá mudando, o modo como me relaciono com o meu corpo, com as pessoas, com tudo, tá mudando, eu tô muito mais saudável, tô muito mais feliz. E aí eu ficava assim, caramba, que potência, realmente isso deve ser em grupo. E aí a gente foi em busca eu falei a gente porque nessa época meus pais estavam aposentados, e eu falei dessa ideia, e eles falaram, não, a gente topa entrar com você nisso aí, vamos procurar Que um lugar para legal, alugar. que Ah, foi maneiro. muito legal assim mesmo, porque essa força, assim, eu sei que nem todo mundo tem, foi um grande privilégio que eu tive, eu reconheço e aceito esse privilégio, assim, com muito carinho, mas eu sei que
ajuda bastante, né? Nem todo mundo tem, né, esse apoio. E, e aí eu comecei com uma sala pequenininha, alugada, e começou a crescer, e eu comecei a falar, caramba, preciso sair do serviço público. E aí esse foi o outro grande salto, né? O primeiro grande salto foi abrir o local, que chama Pratique Sim. Movimento, a gente chama de Escola de Movimento, Já e o era com esse outro nome. já era com esse nome, desde o início. Tá, tá. Eu gostei, eu quis botar um nome mesmo que não fechasse em alguma coisa. E eu sei que dá confusão, mas é praticar movimento, né, em suas mais diversas formas. Porque é sobre esse fio que a gente vai puxando e vai descobrindo o que significa praticar movimento. Não é só sobre força, não é só sobre flexibilidade, não é só sobre respiração, não é só sobre luta, sobre dança, é sobre tudo junto, mas não tudo junto com as pecinhas do quebra-cabeça espalhadas, tudo junto dentro de um sistema que tem alguma coesão. E aí Legal. eu falei, vou dar o salto, vou pedir exoneração, que é pedir a demissão mesmo do serviço público e deu muito, muito medo mesmo. Foi um grande passo, mas hoje em dia eu penso assim, cara, quando eu olho para trás, se fosse um ano atrás, eu ia falar assim, é uma das únicas coisas que eu jamais pensei em voltar atrás da minha vida. Mas para ser bem sincero com você e com todo mundo que está ouvindo, minha filha nasceu tem um ano e pouco, e quando o filho nasce bagunça tudo, Dá né? bagunça Então, toda, né? em alguns momentos eu falei, caramba, será que não era melhor eu estar ali dentro Pode da ver. minha coisinha segura? Só que já são 10 anos de Pratique Movimento, a gente é uma referência aqui no Brasil, no mundo, muita gente vem visitar a gente. Então foi só nos momentos de fraqueza, de dúvida, mas nos momentos que a gente está mais presente, está mais acordado, eu gosto de usar essa palavra, eu vejo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e que muitas pessoas são beneficiadas por isso, assim, muitos bons feedbacks ao longo desses 10 anos. Não, muito maneiro, Rodrigo. É muito interessante ouvir a sua história, porque muitas vezes, né, a maioria das pessoas, e isso eu ouço muito por aqui, eu acredito que você ouça muito por aí também, tem aquela ideia de uma prática, eu tenho que fazer movimento porque é uma obrigação, né? A gente entende uma coisa quase como se fosse uma recomendação médica, o que de fato é também, pela forma que a gente vive a nossa vida hoje, né, que é uma forma de uma vida muito sedentária. Então a gente tem como recomendação médica praticar algum tipo de exercício físico, né? Então, para mim, aí falando do yoga agora, eu escuto muito assim, cara, eu queria praticar yoga porque eu tô cansado de academia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, sobre essa ideia de, como você falou, né? As pessoas começaram a curtir estarem lá, né? Você começou a sentir no corpo e curtir. Não era uma coisa que você fazia porque você tem que fazer, ou não era uma coisa que você tinha que fazer pelo resultado, né? Pelo que eu entendi do que você falou, quando você começou a fazer, você começou a curtir fazer. E não só o resultado que aquilo dava, né? E como é que você acha que é essa ideia do movimento enquanto uma prática de prazer também? Não que precise ser isso, né? Mas como é que você, quando que você sentiu e como que você vê isso hoje? Qual foi a virada que sim que aconteceu? Boa. Muito boa essa pergunta, porque é um fio que agora, se eu começar a puxar, ele pode ir para vários lados, Tá. mas tem muita coisa importante que você falou sobre prazer, sobre descoberta, sobre sentir no próprio corpo. Eu fico pensando que uma das recomendações dos órgãos de saúde, né, é praticar atividade física porque vai diminuir a chance de ter problemas Pode crer. de pressão cardíaca lá no futuro, né? E às vezes eu fico pensando que talvez fosse melhor usar outro gancho, outras formas das políticas públicas atraírem mais pessoas. Do tipo, é algo que vai fazer você se sentir objetivamente melhor no É, dia um. Você não precisa esperar 30 anos. É no dia um. No primeiro dia que você bota o corpo para se mexer, você já sai dali se sentindo melhor. Você já sai dali com sensações de prazer, seja bioquimicamente falando, seja cognitivamente falando, mas você já sai ali se sentindo uma pessoa melhor. E talvez, né, nesse mundo de resultados rápidos, dar esse resultado de curto prazo, venha no primeiro dia, você vai trabalhar melhor, vai se relacionar melhor, vai se sentir melhor, vai ter mais energia. Com mais energia, você faz mais coisas na vida. Então, acho que a gente podia bota trocar um fé. pouquinho o gancho. E aí, outra coisa que me vem à cabeça é uma frase do filósofo Slavoj Zizek, que é melhor ser interessado do que ser feliz, né? Porque você falou, eu não preciso necessariamente sentir prazer. Só que se
você tiver interesse, interesse pela vida, interesse pela descoberta, interesse pelo seu corpo, interesse em aprender coisas novas, cara, quando você tem interesse, você gira essa energia, você faz coisas, você descobre coisas novas e o prazer vem. E aí ele vem, né, de subproduto. Ele não vem porque a gente está buscando objetivamente o prazer. Uma outra frase que eu gosto muito é de um escalador, eu esqueci o nome dele agora, mas chama It doesn't have to be fun to be fun. Então não precisa ser realmente divertido na hora para ser divertido. Algumas coisas você só vai começar a sentir aquele prazer depois de passar por um momento, Sim. e a gente usa muito o termo na neurociência, na educação física, de fricção límbica, que é aquela fricção no momento que você está aprendendo alguma coisa nova, que dá uma sensação de ainda não está encaixando, então não precisa ser divertido ali na hora. Mas depois do tempo você fala, nossa, hoje você chega no final do dia e fala, hoje foi um dia bom. Tentei aprender uma coisa nova, senti que eu dei pequenos passos, né? Então você passa por esse momento que não precisa ser divertido na hora, mas a longo prazo tudo começa a ficar mais interessante. Então, para mim, praticar movimento, praticar atividade física, se a gente conseguir trocar essa chavinha para descoberta, conhecimento, sabe? Fica tudo mais interessante. Não, muito legal, Rodrigo. E uma coisa que me chama a atenção desde que eu comecei a te acompanhar, né? É como é o que você falou no começo, né? É uma forma, é outra forma de olhar para isso, né? Eu vejo você se movendo de todas as formas possíveis, né? E constantemente, o tempo inteiro. Só trazer um parêntese aqui, né? Eu faço muito retiro com o Matheus, vários, né? Há muitos anos. E normalmente o Matheus tem aquela ideia dos 4 pilares da saúde, né? Em que um dos pilares é o pilar do movimento. Vocês certamente já conversaram bastante sobre isso. E muitas vezes nos retiros que a gente faz, a gente propõe para as pessoas darem nota para os 4 pilares, né? Como é que está a sua alimentação, como é que está o seu movimento, como é que está o silêncio, como é que está o sono. E elas vão lá dando nota. E não é incomum de algumas pessoas que têm uma prática mais constante darem tipo 10 para o pilar do movimento dela, porque é um ciclista, por exemplo. Então o cara anda de bicicleta todos os dias. Aí dá 10 para o pilar do movimento dela. Né? Ou uma pessoa que pratica yoga, asana, todos os dias. Não, eu botei 10 aqui porque todos os dias eu faço aqui a minha prática de asana. Né? E uma coisa que a gente sempre brinca, né, é do tipo isso, então, beleza, você é um ciclista, você anda de bicicleta 7 dias por semana, ok, mas você faz as coisas que o Caio faz? Então, como é que seu movimento é 10, né? Se você ainda tem várias limitações de movimento. E né, é muito interessante ver o Rodrigo se mexer, porque é um cara forte, um cara ao mesmo tempo flexível, maleável. Não parece ter uma especialidade que satura o seu corpo, né? Então, eu queria que a gente começasse a entrar um pouquinho agora nesse tema do conceito de prática e cultura do movimento como algo que não se reduz a simplesmente a uma prática, né? E sim a uma qualidade do corpo, basicamente. Assim que eu meio que vejo, né? Que não se resume à prática, mas conforme eu vou tendo uma prática ampla, diversa, né? Eu lembro uma época que o Matheus estava ele contratou a sua plataforma online, né? E ele me mostrava um pouco seus treinos. Eu morei com o Matheus 2 anos e meio, né? Ele me mostrava como é que eram os seus treinos. Tinha sempre coisas de coordenação motora e flexibilidade e força e essas coisas integradas em treinos muito dinâmicos em que fazia com que a descoberta do corpo fosse por diversos caminhos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa hiperespecialização que às vezes as pessoas vão, e eu digo isso inclusive dentro do yoga, né? Você vê que os praticantes de yoga fazem yoga muito bem às vezes, mas o cara vai dançar, não consegue dançar, né? Ou um ciclista, ele faz ciclismo muito bem, mas na hora de soltar o corpo ele não consegue soltar. Ou uma pessoa que é muito fluida, ela não tem força. Como é que você vê essa integração dos conceitos do movimento e como isso vem a partir dessa cultura do movimento que você carrega? Boa. Me vem na cabeça agora uma frase de um psicoterapeuta daqui de Brasília, o Roberto Crema, que coincidentemente é meu sogro também. Ele dá vários seminários, é autor de vários livros, e ele fala assim: especialista, aquele exótico ser que sabe quase tudo sobre quase nada, e generalista, aquele exótico ser que sabe quase nada sobre quase tudo, né? Então, às vezes eu gostava de falar que a gente era generalista do movimento, mas até hoje em dia eu tô tentando achar uma palavra melhor, porque integralista, alguma coisa, né?
porque na verdade não é saber um pouquinho de várias coisas que estão desconectadas, mas a partir do momento que essas coisas estão dentro de um sistema interligado, um sistema rizomático, elas fazem mais sentido. Então vamos lá. Especialização. A especialização, seja em qualquer área, seja cognitiva, física, ela tem um preço. Ela causa adaptações, mas ela causa adaptações indo linearmente do ponto A ao ponto B, sabe? Deixando um monte de coisa de lado. Por exemplo, um ciclista se dar 10 no pilar do movimento e tá tudo bem. Assim, porque às vezes as pessoas não têm a educação necessária. Claro, claro. Às vezes não tem os mapas para saber até onde você pode ir. Então, se você não tem o mapa, você sempre vai só da casa para o trabalho, da casa para o trabalho, você acha que só existe a casa e o trabalho. A partir do momento que você recebe um mapa, você fala, nossa, mas tinha tudo isso aqui? Então tá tudo bem a pessoa se dar o 10, né? Porque é a realidade que ela conhece, que ela vive. Mas um ciclista, ele vai pagar vários preços de especialização que, é melhor do que não fazer nada. Com certeza, é muito melhor do que não fazer nada. Mas qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Tem que lembrar disso também. Mas é um movimento cíclico, linear, repetitivo, que vai pagar um preço no corpo, porque você não chega em grandes amplitudes, você vai precisar desfazer alguns danos e botar um equilíbrio maior entre as peças ali. E também mental, eu vejo muito isso na galera do triatlon, do ciclismo, da natação, por estar sempre Às fazendo a vezes, mesma coisa. O pensamento fica mais linear também. Se você fica com mais dificuldade de fazer relações. Mas tudo paga um preço. A galera da dança e de algo. Eu sei que assim, quando a gente fala yoga, eu sei que é um grande mundo. Eu me considero um yogi também. Eu sou um estudioso do yoga. E quando a gente fala, assim, eu gosto de usar o yoga como o sentido real da palavra, né? De união, de ir tirando as camadas, uhum. você e unir. É, mas algumas práticas de yoga ficaram muito focadas só nos asanas, Claro, fica muito né? duro. Fica muito duro. Fica muito duro, fica muito linear e começa a afrouxar demais Total. partes que não deveriam estar tão frouxas, que deveriam estar um pouquinho mais apertadas. Então, às vezes, chega gente aqui do ciclismo, eu tenho que fazer um trabalho de afrouxar uns parafusos e balancear. Chega gente de alguns tipos de dança, do yoga, tá tudo muito frouxo. Muito A gente tem que frouxo. começar um trabalhinho de apertar, de jogar, de trabalhar com outros vetores. Então, tudo tem um preço, né? E aqui a gente tenta pagar menos preços, a gente tenta ter uma prática que tenha mais longevidade Legal. e sustentabilidade. Porque ela é muito ampla. Então, você passar muito tempo praticando ela, para mim, é um dos pilares essenciais. Eu falo para a galera, eu falei, galera, a gente quer continuar praticando para o resto da vida. E a gente quer continuar interessado, feliz, com vontade de continuar praticando para o resto da vida. Então a gente precisa estar com um corpo bom para isso. Então, em alguns momentos você vai se divertir, botar o corpo para jogo e dançar, e na parte mais de intuição, de improvisação. Outras partes vai falar, não, o que que eu preciso agora? Agora eu preciso vir aqui, apertar umas pecinhas, cuidar do meu corpo. Agora eu vou porque eu quero. Agora eu vou porque eu preciso. Então eu gosto muito de usar essa dicotomia, o que eu quero, o que eu preciso. Alguns dias você já vai estar tão cansado, vai estar tão difícil sair da cama, que só de fazer o que você É. quer, ótimo. Nos dias que você estiver se sentindo melhor, não, hoje eu tô com mais força de vontade, vai fazer o que você precisa. E você falou algumas coisas também que eu achei muito interessante, né? Que é olhar alguém com um corpo como o meu. Eu sou um cara, eu não sou um cara alto, eu sou um cara forte. A gente olha e fala, pô, vai ser duro. Mas, cara, são anos tentando ser menos duro. Então é muito mais sobre quem você quer se tornar do que quem você é, né? Então eu poderia ter usado essa narrativa pra mim e falado, eu não sou um cara duro. Eu sou um cara duro, eu sou um E cara forte. assenta nisso, né? É. E aí você fala, e aí o que que o cara duro faz? Faz força, faz potência, faz luta, porque ele vai se sentir bem. Só que, na verdade, o cara duro talvez fosse beneficiar um pouquinho mais de uma dança contemporânea, do yoga. E o cara, e a pessoa mais mole, mais soft, mais de bem com a vida, que segue os fluxos, talvez fosse se beneficiar também de algumas práticas mais bem estruturadas ali. E assim a gente vai crescendo, não de acordo somente com as nossas próprias inclinações, mas né, tentando balancear um pouquinho. E aí você falou sobre, né, a gente trabalha malabares aqui, a gente trabalha coordenação motora, a gente trabalha ritmo, a gente trabalha interação com o outro, interação com o ambiente. E aí me faz pensar um pouquinho na biologia evolutiva, né? Eu gosto muito, muito de estudar biologia evolutiva como um hobby. Tipo, o que que fez o Homo sapiens, a gente, nossa espécie,
chegar onde a gente chegou. A gente não é especialista em nada. A gente não é o melhor corredor de tiro, a gente não é o melhor saltador, a gente não é o melhor nadador, a gente não é o melhor escalador, mas a gente consegue fazer um pouquinho de cada coisa. E esse pouquinho de cada coisa que fez a gente chegar aqui. E aí, às vezes, as pessoas falam: ah, meu treino é de acordo com a evolução humana. Então a gente carrega coisas pesadas, a gente caminha longas distâncias, a gente arremessa, a gente... já é ótimo. Você já dá 1000 saltos no pilar do movimento. Já dava para dar uma nota 7 ali Sim, no pilar do movimento. sim. Só que eu acho que às vezes também, e aí eu acho que é onde entra a prática que eu acredito, a cultura do movimento, tem outras coisas que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Que é a conexão com o ritmo, a conexão com a música, a conexão com o outro, a resolução de problemas com o próprio corpo. Então a gente trabalha muito charadas de movimento aqui, jogos que botam a gente numa posição. Essa integração com o outro, de prestar atenção nas emoções, como que eu me sinto quando eu estou interagindo com o outro. Então, tudo isso fez a gente chegar onde a gente chegou como ser humano. E o que eu tento fazer, e é uma grande utopia, uma grande paixão, e eu estou disposto a dedicar minha vida toda a isso, porque é o que faz o meu coração vibrar, é conseguir ter uma prática coesa que trabalha todos esses aspectos. E a gente está indo aos pouquinhos aí. E uma coisa que é muito legal, Rodrigo, eu acompanho você, acompanho a Pratique, né? E é muito comum você postar vídeos de treinos em que a galera tá rindo, mesmo, se divertindo, tipo a Maradona no negócio, né? E tira um pouco daquela coisa também que boto o meu fone. De novo, não estou falando nenhum problema sobre isso, né? Mas que eu boto o meu fone de ouvido, vou para minha academia, faço minhas coisas ali porque tá na ficha e Uhum. volto para casa com esse cuidado egoísta, que tá tudo bem, é necessário, né? Mas como é diferente realmente quando você consegue integrar isso em grupo. E né, a gente, quando faz retiros aqui no Rio, a gente também trabalha com uma professora de movimento daqui de um espaço chamado Vértebra, no Rio, não sei se você já ouviu falar. É, e ela faz muitas dessas dinâmicas, né? E que como faz com que as pessoas entendam, inclusive, a ideia sobre como é que eu ajudo, né? Como é que você usou a palavra rizoma, né? Que é lindo. Como é que a gente, enquanto organismo, faz com que a coisa aconteça? Então, né? A ideia do movimento e por isso que eu coloquei o título de movimento é vida, né? Porque de fato não é só eu necessariamente tá indo na direção de onde eu quero chegar. Se eu vejo, caramba, eu tô indo aqui, mas o outro tá precisando de uma coisa, eu vou lá, eu orno com ela, eu tô descobrindo novos caminhos e a gente, enquanto rizoma, enquanto organismo, tá indo junto, né? Então, essa ideia da integração entre pessoas dentro de uma prática é muito legal, porque, de novo, trazendo para o yoga aqui, né, que é o que me cabe, muitas vezes as pessoas estão cada um no seu tapete, cada um no seu lugar, né, fazendo a sua prática. Às vezes, quando olha para o outro, é um olhar comparativo, um olhar competitivo, mas não necessariamente um olhar de caramba, deixa eu me inspirar, né? Tem um monte de gente perguntando no Instagram do Rodrigo. Deixa eu só dizer, Rodrigo Salo Lima, quem quiser, ó, clica aqui no título. Quando você clicar no título, tem uma setinha para baixo, e aí vai aparecer o meu Instagram dele, já dá para seguir ele aqui mesmo, sem nem ter que sair da live. Então já faz isso. Então, Rodrigão, falei um monte, mas não sei se deu para pegar aí a pergunta, nem foi tanto pergunta, mas foi um comentário que eu quero que você comente, por favor. Ah, você só abre boas portas aí. Todas as coisas que você está falando, eu falo, nossa, é isso, que legal. E que legal ver também, Caio, para mim tá dando um orgulho aqui de falar, caramba, o Caio, à distância, né? A gente nunca se conheceu ao vivo ali, mas olha o tanto de coisa que ele já pescou. Então, de alguma forma, as coisas estão acontecendo, né? A mensagem está chegando aí. Falo brincando, espalhar a palavra do movimento. Sim, É, Mas, galera. Ó, depois eu posso botar aí escrito quem tá perguntando do link, mas é Rodrigo Salo Lima, tudo junto, igual isso. a Bia A Bia botou acabou aí. de colocar. Boa. Isso. E da escola é Pratique Movimentos, tudo junto Tudo junto. também. Mas depois a gente bota aí. É, Bom, eu queria falar sobre dois tipos de conhecimento, né? Que às vezes as pessoas botam muito peso em um ou muito peso em outro, mas eu acho que os dois têm que caminhar juntos. Que é o conhecimento individual e o conhecimento coletivo. A gente precisa dos dois. A gente só chegou até aqui por causa do grupo, né? Alguém sozinho não faz nada. Vou dar um exemplo que talvez algumas pessoas consigam se relacionar, né? Vamos supor
que a pessoa fala, eu vou estudar artes marciais e eu vou me isolar na montanha. E eu vou passar 30 anos lá na montanha treinando artes marciais sozinho. Essa pessoa volta com alguma coisa? Ela volta, ela vai voltar com várias coisas. Talvez não tanto de artes marciais no sentido real da palavra, porque ela não teve uma outra pessoa para interagir com ela. Agora, se você pega 30 leigos e bota durante 3 anos para se encontrar todo dia durante 1 hora e sem ter nenhum professor estudar artes marciais, muito provavelmente essas pessoas durante 1 ano vão saber muito mais do que a pessoa que foi sozinha durante 30 anos ali. Então a gente só evoluiu como espécie por causa do grupo, por causa do conhecimento coletivo, né? Mesclando nosso conhecimento individual, nossas experiências com a experiência coletiva. E eu vejo muito isso aqui, sabe? Muita gente chega aqui na Pratica em Movimento um certo ranço ou não ter um lugar no mundo de academia, da indústria fitness, da estética, da competição, e sempre gostou muito de esporte ao longo da vida, ou então nunca gostou muito de esporte, mas depois de mais velho começou a tomar alguns baques da vida e falou: caramba, como que eu nunca mexi meu corpo É, assim? Então, geralmente, tem esses dois tipos de público que vem: quem sempre gostou de esporte e quem às vezes percebeu, abriu os olhos depois, mais tarde. E eu vejo que a galera encontra aqui um local um pouquinho menos assustador, sabe? Mais acolhedor, porque a academia, né? Principalmente a academia de rede que está na moda, não é um ambiente acolhedor. não. Na verdade, é o contrário. Assim, tudo lá, já tem algumas pesquisas até, tudo lá é bem pensado para que você passe pouco tempo lá. Todo a propaganda, o plano é pensado para você pagar e não ir, porque para eles o melhor cenário possível é Então, alguém pagando e não indo. Então é um teto baixo, geralmente as luzes são meio escuras. Aí eles começaram a perceber que até os relógios desse tipo de academia eles são adiantados para dar um senso de urgência de que você está atrasado e sair mais cedo para ter muita pô, rotatividade. Então, cara, é muito triste. E assim, eu tô falando, eu trabalhei em academia há muito tempo, ali claro. dos 18 aos 20 e poucos anos eu trabalhei. Agora que minha filha nasceu, tem dia que eu moro longe da prática, tem dia que eu falo, caramba, eu estou precisando cuidar do meu corpo, né? Não uma coisa mais aberta, eu estou precisando consertar algumas pecinhas ali. Eu vou pagar uma diária lá. Cara, aí é o dia que eu boto meu fone e falo, não, eu vou aqui fazer o meu, mas é difícil, é o cheiro de química, de produto químico, é o tipo de música, é a iluminação, são as pessoas que, né, posso revezar, já te olha meio assim e fala, caramba, que mundo que a gente está vivendo, né? Mas assim, eu não tô aqui para apontar dedos nem nada. É muito melhor que alguém vá para lá fazer isso. E eu tô vendo também um movimento muito legal de outros espaços, de aulas de professores de yoga que estão integrando mais coisa, que não estão ficando só dentro do seu tapetinho, estão fazendo outras coisas. Aulas de dança que já estão começando a entender que tem que ter uma parte de preparação física, tem que ter uma parte de preparação do corpo. Eu recebo muito dançarino quebrado aqui, dançou a vida inteira, fala, eu queria continuar dançando, mas o meu corpo não aguenta mais, aí eu vim pra cá. Aí passa 2, 3, 4, 5 meses, fala assim, Rodrigo, caramba, eu vim aqui pra te agradecer, eu voltei a dançar. Eu tô vindo aqui 3 vezes na semana e eu voltei a dançar 2 vezes, meu corpo não dói mais. Que Caramba, eu legal. tô conseguindo. Eu falo, nossa, é sobre isso, sabe? É sobre também as cartas, assim, que eu recebo de vez em quando, que pra mim é um dos maiores combustíveis, do tipo, depois de uma pessoa que tá aqui há 1 ano, me manda uma carta assim, Rodrigo, eu tô aqui há 1 ano fazendo aniversário de Pratique em Movimento, eu queria te mandar essa carta, só para você saber. Eu tava com um problema seríssimo, e aí eu já escutei de tudo, de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão. Eu tinha dificuldade de sair do carro, às vezes eu saía da aula chorando, porque mexia com coisas em mim que estavam guardadas há muito tempo. E hoje em dia eu consegui pedir demissão do meu emprego, pedir um aumento para o chefe, melhorar minha relação com o meu filho, e agora eu consigo vir, eu larguei os remédios, e meu médico me deu alta, e você fala assim, cara, aí ele me agradeceu, eu falei, não, se agradece, foi você, né? Assim, eu não estou desmerecendo o meu trabalho, mas eu estou simplesmente fornecendo um ambiente favorável para que as transformações ocorram. Mas eu acredito que quem é o principal agente de cura somos nós mesmos. Somos nós que vamos ter que dar o passo, né? Tem a gente que vai ter que trabalhar. E se tiver ambientes mais acolhedores, ambientes mais férteis, né? Eu mexo muito com agrofloresta também, eu planto agricultura sintrópica.
Algumas sementes, se você botar sementes de árvores muito exigentes num solo muito pobre, ela não vai brotar. Então você tem que primeiro cuidar daquele solo, criar um ambiente favorável e aí brota. Então, às vezes, uma pessoa muito quebrada, muito machucada pela vida, o corpo que já foi muito, muito magoado, não vai florescer numa academia, não vai florescer, né, numa aula muito fechada, não vai florescer, às vezes, no ciclismo. Mas se ele chegar num ambiente que está mais preparado para receber aquela sementinha ali, talvez comece a florescer. Então, gosto muito dessa analogia também. Não, muito legal, né? Isso que você falou da agricultura, né? Da agricultura sintrópica, eu também estudei muito tempo agrofloresta, permacultura, né? Já fiz PDC, essas coisas assim. E tem muita cultura de consórcio, né? Essa ideia de que eu tenho que gerar coisas ali que são complementares, né? Eu não posso chegar e pegar e fazer é o que a gente falou um pouquinho da especialização ali no começo, né? Que não necessariamente é um problema, mas você está sempre tirando do mesmo lugar, né? Eu não estou fazendo esse movimento de compensação, de busca por equilíbrio, busca de estabilidade. E aí eu vou trazer alguns conceitos aqui do yoga, um pouquinho mais técnicos, mas porque eles condizem muito com tudo isso que a gente está falando, né? E que eu gostaria, inclusive, de mostrar que isso tudo que o Rodrigo está falando também é absolutamente yoga, né? Teoricamente é perfeito, porque até existem 3 sutras, assim, 3 versos que falam de asana, né? Das posturas, que, na minha visão, eles são interpretados de maneira um pouco equivocada, né? Primeiro, existe um sutra que fala Sthira Sukham Asanam, que muitas vezes é interpretado como asana é uma postura firme e confortável. Quem já estudou yoga já escutou isso, né? Asana é uma postura firme e confortável. E eu não gosto muito disso, porque nem sempre é firme e nem sempre é confortável, mas a ideia é eu buscar esse equilíbrio. E é o que o Rodrigo já falou aqui, né? Se eu sou uma pessoa que estou muito dura, eu tenho que dar uma soltada. Se eu estou muito solto, eu tenho que estruturar, né? E é o que o Rodrigo, eu também, cara, por ter um olhar muito terapêutico do yoga, né? Eu não me restringo a um único método, pelo contrário, eu faço ondas vertebrais, eu faço um monte de coisa aqui, né? Porque eu entendo que justamente a busca da prática de asana é eu tentar pegar o que está em desequilíbrio e trazer para um lugar de estabilidade. Então, se está muito frouxo, firma, traz, força, ativa, encaixa, né? Se está muito firme, muito duro, solta, né? E o sutra seguinte, né, o verso seguinte, ele fala também que o asana é um empenho para você se soltar dessas amarras, desse monte de identificação que a gente acaba criando, né? E como a gente, cara, solta, isso não preciso mais estar carregando isso. E né, o Rodrigo trouxe um pouco disso, vou comentar mais. Mas por último, ele fala também que o asana é uma ferramenta para te trazer para o momento presente, né? Então, asana, pela perspectiva desse texto, né, que é um texto específico chamado Yoga Sutra de Patanjali, ele é essas 3 coisas. É um empenho para eu trazer as minhas polaridades e equilibrar, é eu me soltar daquelas amarras que não estão aqui, né, que eu fico carregando, e é uma ferramenta para me trazer para o presente, né? É uma ferramenta que durante algum instante eu saio daquele monte de problema do passado e projeção do futuro e eu tô aqui. E o fato de eu estar aqui trabalhando para equilibrar esses opostos e me soltando, eu saio de uma prática estável, né? O objetivo da prática de asana é eu fazer uma prática e sair de lá equilibrado. Não muito e nem pouco nada. Eu saio um pouquinho menos desequilibrado, né? E essa deveria ser a nossa busca dentro de uma prática de asana. E o Rodrigo está falando exatamente isso de uma prática de movimento, né? A gente está buscando ver a relação entre o que precisa e o que eu quero, né? Você falou exatamente isso. Eu tentar achar esse equilíbrio, às vezes eu preciso de um, às vezes eu preciso de outro, né? Eu consegui me livrar de alguns conceitos que eu tinha, de algumas identificações que eu tinha, e o que eu mais acho incrível dessas práticas, né, é como durante aquele momento você trouxe a pessoa para o presente. E o quanto isso é gigante nesse mundo hoje em dia, que as pessoas estão sempre fora e sempre na frente, né? Eu quero o resultado. Inclusive, vou puxar esse gancho aqui, né? Um pouco eu queria que você falasse um pouquinho sobre processo e resultado, né? Muitas vezes hoje em dia as pessoas vão procurar práticas de exercício físico porque elas estão querendo o resultado. E o que eu vejo, né, da sua prática, do que você posta, né, e é muito alinhado com o que eu acredito, com o que eu falo, o resultado ele não vem separado do processo.
Então, por que a gente não para de olhar para o resultado e foca no processo, né? Busca fazer aquilo que está aqui agora. Então, e só refletir como isso é yoga puro, né? Não yoga asana, aqueles asanas com nome em sânscrito, mas tudo que você falou para mim é 100% yoga também. Vai lá. Eu vou dar uma volta toda, eu vou chegar no processo. Vai. Não vou me perder, não. Mas esse também é o yoga que eu acredito, né? Tem um livro que é incrível, chama The Yoga Body, do Mark Eu conheço, Singleton. pô. Porque foi o estudo da vida dele, foi a tese de doutorado dele ali. E é muito legal para quem estuda yoga, para entender assim o que que era o yoga no sentido original e como é que ele foi se transformando, né, no Ocidente, da influência que teve do contorcionismo romeno, da ginástica inglesa e de como algumas pessoas aqui, né, focaram nos asanas. Meu professor de yoga, o Dude Malka, que é um israelense também, ele fala assim: todos os asanas só servem para ajudar no único asana que realmente importa, que é sentar e ficar parado. Aí eu achei isso incrível, né? Falando sobre essa autoobservação e sentar. E, e eu gosto de falar que esse é o meu yoga, né? De vez em quando a gente faz exercício com bolinha de tênis. Equilibrar uma bolinha de tênis, jogar uma bolinha de tênis na parede, ou equilibrar um bastão aqui, como se fosse aqui uma minha garrafinha. Eu estou equilibrando durante um tempo. E às vezes algumas pessoas falam, tô treinando meu foco e capacidade de atenção ali sentado, respirando, mas às vezes quando você transfere isso para outras atividades, esse foco não existe. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então, às vezes eu gosto de falar assim, galera, a bolinha de tênis é o meu yoga. Talvez algumas pessoas, né, você lê um Krishnamurti, é incrível, eu amo o Também. Krishnamurti. Só que às vezes, talvez eu não tenha a capacidade de chegar onde ele chegou só pelas palavras, pelo intelecto. Talvez o meu caminho, ele, né, e talvez porque a sociedade já está muito diferente também, eu preciso fazer algumas outras coisas, achar qual é o meu caminho, e às vezes o meu caminho é equilibrar um bastão e fechar o olho e brincar de bolinha e tentar fazer um box num ambiente seguro sem me irritar, tentando me modular emocionalmente. Ou tentar passar por um processo de aprender uma parada de mão e não ficar me frustrando porque ainda não está conseguindo. Esse é o meu yoga, sabe? Então, Então, eu gosto muito dessa ideia. E sobre processos, vou aproveitar que eu usei o exemplo da parada de mão agora, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a nossa prática aqui de movimento, ela é sobre processos e não sobre resultado. Por exemplo, parada de mão, que é algo que muita gente quer. É, eu conquistei os 60 segundos livre de parada de mão uns 12 anos atrás. E eu lembro como é que foi passar por esse processo. E eu já guiei centenas de pessoas nesse processo de aprender parada de mão. E algumas pessoas me perguntam assim, o porquê? Eu falei, eu tenho duas respostas, né? A mais direta, objetiva e técnica. Cara, a parada de mão é uma grande porta que se abre quando você quer se movimentar. Porque depois que você descobre que você consegue suportar o peso do seu corpo com as mãos, quantas coisas você consegue fazer a partir daquilo ali? Por isso que eu gosto dessa analogia da porta. Você abre, você entra num mundo novo. E aí você não entra no mundo de acrobacias, de invertidas. E é super saudável para o corpo, né? Se você passar por um processo correto. Mas a verdade, assim, para mim, aprender parada de mão, o maior subproduto, a coisa mais importante é ensinar pessoas a confiar num processo e confiar nele por um tempo, e confiar em si mesmo. E se entregar na mão de um processo, de um professor, e passar por aquilo ali, que às vezes até ela conseguir seus 30 segundos livres de parada de mão, eu já vi gente conseguir em 2 meses, mas eu já vi gente conseguir em 2 anos. E eu já vi gente que não está conseguindo, mas continua treinando parada de mão porque eles entenderam que talvez não vão conseguir. Eu tenho alunos aqui de 80 anos, 82 anos, 70. E às vezes as pessoas, não, eu não quero aprender parada de mão livre, mas ficar de cabeça para baixo para mim está me ensinando tanta coisa. E eu tô vendo que eu consigo dar passos de formiguinha. Então, pensa no empoderamento de alguém que já passou dos seus 40, 50 anos, que está aprendendo a parada de mão, que passou por aquele processo de 2, 3 anos, e fala assim: caramba, eu continuo aprendendo coisas novas, eu passei por aquele processo e eu aprendi, eu cheguei até aqui. Ó, e você começa a entender que você começa a conseguir, e aí, desculpa, vai parecer papo de coach, pelo amor de Deus, não, é o contrário das coisas que eu acredito na vida, mas aí você começa a entender que você consegue qualquer coisa, sabe? E eu tô falando isso no sentido bem real e honesto, sabe? Com cuidado, claro, né? Eu tô generalizando algumas coisas aqui, existem muitas coisas, mas a gente começa a aprender que a gente consegue transformar, a gente consegue coisas.
Inclusive, a gente começa a aprender que várias vezes, por ter uma meta clara e se jogar e mergulhar de cabeça em um processo, você vai acumulando tanto conhecimento ali que você fala, ué, eu estava mirando ali, ó, naquele ponto, mas agora eu acumulei tanto conhecimento que eu vi que, na verdade, aquele ponto que eu estava mirando, é mais aqui, é mais sobre isso, é mais sobre aquilo, e tá tudo bem. Mudar de caminho no meio. Você está fazendo uma trilha e você começa a perceber que existem outros caminhos para outras cachoeiras, para outros lugares que você pode ir, né? Gente inteligente muda de ideia. Eu acho que isso faz parte. Total. E é muito interessante, Rodrigo, porque eu uso exatamente o exemplo da parada de mão há muito tempo, né? Porque eu também, eu faço parada de mão desde muito tempo, né? E teve uma época que justamente quando eu estava começando a treinar, isso, sei lá, 6 anos atrás, eu comecei a postar o meu processo, justamente nessa ideia de mostrar o processo, e eu botei um hashtag todo dia. E eu todos os dias, mas assim, era todo dia mesmo. Era Natal, era Réveillon, era meu aniversário, era todo dia. Eu de manhã eu acordava e eu fazia o meu processo ali. Que eu comecei fazendo tipo a postura do corvo, aí depois eu comecei fazendo, tipo, sabe qual é, né? Do corvo, aí depois corvo com o braço estendido, depois eu tentava tirar o joelho, aí eu fui tentando achar que ele encaixa, aí depois eu fui subindo. Eu demorei, sem brincadeira, uns bons 3, 4 anos assim, para fazer o processo todo, porque a minha pira era conseguir fazer a parada de mão, tipo, mãos no chão, e eu vou subindo as pernas devagarzinho, as pernas estendidas, eu queria fazer aquela subida, né? E eu demorei uns 3, 4 anos para justamente entender tudo o que eu precisava para fazer ali. E hoje eu consigo fazer e fico ali um tempo que quiser, né? Claro que o que quiser não, mas eu fico um bom tempo ali estável. E aí muitas pessoas me perguntam, me mandavam, ah, Caio, me ensina a fazer essa postura? Eu falei, claro, mas você está disposta a passar uns anos descobrindo o seu corpo de outra forma? Né? E eu falava exatamente isso. Eu mostrava, olha, existem algumas formas de você aprender parada de mão. Uma delas é você ficar tentando fazer parada de mão, de qualquer jeito. Aí você tenta na parede, aí você tenta fora da parede, aí você fica dando impulso, aí você fica fazendo um monte de coisa. Isso é um jeito válido, mas não é o jeito que eu gosto. O jeito que eu gosto é, vamos primeiro estruturar os seus punhos, vamos tentar pegar um pouquinho de equilíbrio sobre os braços, mas com os joelhos ainda apoiados. E aí você gradualmente vai construindo todas as possibilidades. Aí você também faz algumas tentativas pulando, só para você entender todas as dinâmicas que envolvem você ficar suspenso com as mãos no chão. E aí um dia aquilo vai começar a acontecer. Ao invés de eu ficar querendo que ela aconteça, eu vou me preparando para que um dia aquilo aconteça. E eu acho que isso é exatamente, Rodrigo, o papo sobre meditação, né? Por exemplo, né? A pessoa muitas vezes, eu vejo muitas pessoas se colocando num lugar às vezes um tanto quanto bruto de se forçar a meditar do nada. O cara nunca fez nada, ele quer sentar e meditar e começar a meditar todos os dias. E eu falo a mesma coisa, eu falo, meditação também é um processo de construção, de ganho de autonomia, de ganho de clareza, de diminuição da dispersão. Tem vários processos que você vai fazendo, processo por processo, para que você um dia chegue numa qualidade de conseguir fazer aquilo sem ser bruto, né? Sem ser o resultado pelo resultado, mas sim ser uma construção, né? E quanto mais sólida é a nossa... Eu falei isso com a Bruna, com a minha companheira ontem, né? Quanto mais sólida é a nossa base, melhor o nosso prédio, o nosso empreendimento vai ser construído, né? Então, ao invés de eu pegar uma base que está meio frouxa e começar a querer construir um prédio enorme, bora reforçando a base, bora reforçando a base. Eu costumo brincar que a construção mais segura que tem é a pirâmide, porque a base é gigante e a ponta é pequenininha. A ponta ela é só uma consequência de quanto a base é estruturada e reforçada, e nisso a gente vai chegando na ponta da pirâmide. É o que a gente já comentou sobre agrofloresta, né? Não adianta você querer forçar a barra e plantar uma árvore muito Exato. exigente num solo que não está preparado. É criar o ambiente necessário para que a parada de mão floresça. É criar um ambiente necessário para que você consiga entrar e passar mais tempo gradativamente dentro de processos meditativos, né? Essa da parada de mão eu acho incrível, porque ou a gente faz por tentativa e erro e demora igual você demorou 4, 5 anos, que é incrível, que você aprendeu tanta coisa, você se apossou Exato. de tanta coisa, ou a gente tem um processo, tem um guia e vai. Eu tenho um aluno que chegou do zero, zero, nunca tinha feito, em 3 meses ele fez 60 segundos, E mas ele ficou obcecado aham. pelo negócio, fazendo todo dia mesmo ali, né?
Isso eu agradeço muito ao meu professor que deu esses caminhos. Ele falou assim, cara, tá todo mundo falando de parada de mão, na capoeira falam, no yoga falam, no circo falam, mas eu não, a galera da ginástica olímpica é mais sobre alinhamento, o circo é mais sobre, enfim. Ele falou, mas qual que é a molécula ali que vai criar um átomo que vai dar a parada de mão? E ele criou alguns drills de desequilíbrio, porque a Que parada de mão, a legal. galera quer jogar e fala assim, eu vou achar o equilíbrio. Não existe equilíbrio estático na natureza, galera. Nós somos organismos biológicos altamente complexos e se eu botar isso aqui em cima de uma mesa, é um objeto inanimado, é um equilíbrio estático. Agora, eu vivo, eu em pé, eu num pé só, eu estou constantemente sentindo pequenos reequilíbrios. Então a gente começou a isolar esses pequenos reequilíbrios. Então a chave mestra da parada de mão é trabalhar o reequilíbrio constante. Isso é muito legal. E sobre meditar também, a gente fala muito aqui, né? Um dos pilares do movimento, a gente tem 5 pilares, que é a manipulação de objetos, o pilar das artes marciais, o pilar expressivo da dança, o pilar de interação com o ambiente, acrobacia, parkour, e o pilar somático, né? Desse olhar para dentro da soma do corpo, onde tem práticas meditativas, práticas somáticas de autores como Feldenkrais, Alexander, yoga, respiração, tá tudo aqui. E várias vezes eu acho que é um peso muito grande chamar as pessoas e falar assim, vamos lá, vamos sentar e vamos meditar. Isso já é um peso. Essa palavra, ela já traz uma Total, carga muito grande total. que talvez faça muito sentido se eu nasci lá nos Himalaias e desde sempre. Exatamente, cara. Ah, vamos sim, eu faço isso desde pequenininho, sim. Agora a gente vem aqui, velho, da classe social alta, homem branco do Ocidente, tudo. Vamos meditar. Eu falei, o quê? Então, o que que eu falo? Como é que eu estabeleço esse terreno para esse tipo de prática florescer aqui? Vamos ficar parado? Vamos sentar? Vamos trabalhar quietude? E aí vamos tentar ficar sem se mexer, vamos fazer sem piscar o olho, vamos fazer hoje sem engolir a saliva. Hoje a gente vai contar a respiração, hoje a gente vai usar o metrônomo, hoje a gente não vai usar. Hoje a gente vai fazer esse pequeno movimento. E aí vai tirando um pouquinho do peso, né? É a mesma coisa de eu sou muito interessado nisso porque eu tinha um corpo muito muito rígido em relaxar. Muitas práticas querem ensinar a gente a relaxar. E relaxar é outra palavra que tem uma carga muito pesada. Sim. Então você vai numa aula e fala assim: vai, você tá lá no asana super sofrido porque você ainda não dominou aquela posição. Relaxa, relaxa, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço. Cara, como assim relaxa? Eu não sei relaxar, a gente não sabe relaxar. Exato, Se a gente exato. soubesse relaxar, a gente já estava relaxado. Então, às vezes é melhor. Presta atenção, tenta sentir essa parte aqui. Por tentar sentir, você manda sua consciência para lá, os receptores elétricos vão ligar, você vai automaticamente, é como se o corpo agradecesse. Ah, você está prestando atenção aqui? Então toma. E aí ele expande. Ele abre espaço. Ele deixa o ambiente mais favorável para você dominar aquela posição. Eu acho lindo isso. Eu acho isso poético. Às vezes as pessoas ficam buscando mágica, né? Ah, não sei o que é mágico, aquilo, o truque. Eu falei, galera, estamos buscando magia onde já tem. O corpo se transformar, você se transformar, você entender que uma emoção faz assim, assado com o seu corpo. Isso já é a mágica da vida, sabe? Me lembra do Richard Feynman também falando que a borboleta pousou em mim na floresta, olha que mágico, né? Aí ele fala assim, não, vieram falar assim, não, isso não é mágica. Isso é a borboleta buscando sais minerais da sua pele, porque ela se alimenta, ela vai... Aí, isso não é mágica? Na hora que eu vi isso, eu falei, essa é a Total, mágica. A total. gente está integrado com o ambiente. A gente faz parte da natureza, não é a natureza em terceira pessoa. Nós somos a natureza, né? Nós somos o organismo, natureza, floresta. Para a borboleta, ela faz parte daquele ambiente. E a gente perdeu isso, porque a gente está corrompido pela mente. Fui longe aí, mas Não, esse assunto abre muitas pô, eu portas. adorei, porque exatamente a ideia da mágica eu adorei, porque é isso, né? Se não é mágica, eu respiro um troço aqui que eu nem vejo, ele dá energia para minha célula, a energia da minha célula faz com que tudo isso aqui aconteça, né? Se isso não é mágica, o que que é, né? Um monte de troço muito louco acontecendo que de repente a borboleta pousa em mim e eu me encanto. Isso é mágica pura, né? Eu concordo absolutamente, Rodrigo. E é muito bonito como ver, como a gente pode ver, né, que o Matheus mesmo fala isso muito, né? Por exemplo, ele fala a respeito da medicina, né? Ele fala, cara, o Ayurveda bem feito e a medicina bem feita são muito parecidos, assim como o Ayurveda mal feito e a medicina moderna mal feita também são muito parecidos, né? E eu vejo aqui, né, a partir dessa sua fala, como isso que você está falando é tudo yoga, cara.
na verdade, sabe? A gente que enquadrou yoga dentro de uma forma esquisita, umas posturas meio esquisitas, com uma língua mais esquisita ainda, e que a gente não traz direito para a nossa realidade, para a nossa vida, mas que no final essa integração é justamente o que a gente precisa. A gente só está precisando se cuidar, a gente está precisando se olhar com honestidade, e a gente está precisando diminuir um pouquinho essa força que os resultados têm em nós. Né? Eu costumo brincar que a gente vive na ditadura do resultado. O que importa é sempre o resultado das coisas, e nisso a gente deixa de olhar para o que está acontecendo. E o que está acontecendo é a grande mágica aí, né? Como o Rodrigo brincou. E, Rodrigo, só para a gente encerrar, a gente tem 5 minutinhos, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que são as formas de movimento, né? Porque você falou que tem essa forma de movimento que você falou que é mais generalista, que é como se chama. Eu também já ouvi esse termo antes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse termo. Você está querendo que ela vire integralista ou qualquer coisa do tipo, né? Mas como é que são as formas de olhar para o movimento? E aí você já pode emendar e fala como é que a galera estuda contigo, como é que a galera pode conhecer a Pratique, para quem não for de Brasília, para quem for de Brasília, né? Como é que as pessoas podem estudar com você? Fala um pouquinho disso tudo. Ah, bom, primeiro eu não tô querendo mudar nada de forma de falar, porque é, eu acho que assim, as palavras elas são importantes, mas elas estão longe de ser os mais importantes, né? Porque as palavras elas são só representações simbólicas de algo que acontece no nosso corpo e nunca elas vão ser exatamente, elas são mapas, né? E o mapa nunca é igual ao território também, uma coisa bem filosófica de Deleuze aí. É, mas às vezes é legal buscar melhores palavras para descrever, mas eu acho que também é legal a gente não ficar muito fixo nisso, né? E essa prática de movimento, ela está crescendo muito, né? A galera chama de cultura do movimento, e como toda cultura nova, ela é moldável, ela vai absorvendo o que é útil, descartando o que não é útil. Eu sou pioneiro aqui no Brasil, então eu vi muita coisa acontecer. Tô vendo virar, né, um pouquinho mais mainstream, mais modinha. Eu não acho que seja algo que vai explodir. Ah, galera, o movimento vai explodir. Eu falo, galera, eu nem sei se é sobre isso, sabe? Às vezes é muito difícil explicar e meus alunos estão aqui, eles são muito apaixonados. E aí, pô, Rodrigo, como é que eu explico para alguém o que é isso? É muito difícil explicar. Eu falo, galera, eu que sou o fundador disso aqui, quando alguém me pergunta na rua, mas como é que é? Eu tento deixar o mais simples possível. Galera, é uma grande aula de educação física para adultos. Aí, se a pessoa quiser aprofundar, porque a maioria das vezes elas só querem ouvir uma confirmação do que elas já estão Uhum. pensando, né? Querem só botar numa caixinha, num novo rótulo. Mas se eu sentir ali uma abertura legal, aí a gente vai complexificar. Enfim, o que eu estou falando isso tudo para dizer que, pelo que parece, estão surgindo várias culturas do movimento. O que eu acredito é que estão surgindo várias práticas de movimentos, Sim. no plural. E eu acho que eu não me conecto muito com isso, do tipo, você pega um lugar, abre e fala, vou dar aula de prática do movimento, vou dar aula de cultura do movimento. Vamos misturar isso com isso. A gente vai fazer trabalho de chão, a gente vai fazer não sei o Entendi. quê, lá, lá, só que não vai ter uma coesão entre as partes. Por isso que eu falo que é prática de movimentos, no plural. Sim. Eu gosto de prática de movimento no singular, de tentar conectar isso. Então, eu gosto de tentar trabalhar coisas que sejam transferíveis, tanto transferíveis entre os próprios elementos do movimento, mas transferíveis para a vida. Do tipo, tô aqui me relacionando, resolvendo uma charada. Como é que eu resolvo uma charada no meu trabalho que tá difícil? Tô aqui nesse joguinho com meu parceiro, que é uma conversa. Como que eu me torno uma pessoa melhor para conversar fora daqui também? É, mas tem que já chegar na prática com essa vontade? Não. Eu acho que tem várias maneiras de entrar. E uma das maneiras é, tô sentindo que o meu corpo está ficando mal e eu preciso melhorar a saúde do meu corpo. Ah, quero estética. Eu era muito chato. A arrogância de um jovem, né? Quando eu comecei isso, ele falava assim, mas e a estética? Eu falei, não, a estética não faz parte daqui. Mas é claro que faz. A estética vem. Mas ela vem como um subproduto. Ela vem como um brinde. Você está entrando numa prática que está desafiando o seu corpo, que está dando estímulos, que ele vai precisar se tornar um corpo melhor, com mais capacidade, de manutenção de massa muscular, com mais capacidade de soltura, prevenindo mais lesão. Então, vai vir.
né? Você está se alimentando bem, está dormindo bem, porque para mim não existe separação também. Se eu quero praticar movimento pro resto da minha vida, e é uma prática que é muito ampla, eu tenho muita coisa para descobrir. E se eu vou precisar de muito tempo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem, eu preciso me relacionar bem, eu preciso de tempo. Então, para mim, é essa grande confusão de se manter interessado, né? Às vezes a gente fala assim, essa prática eu acho muito entediante, ela, para mim. Às vezes o entediante é você. Você que é uma pessoa que eu tenho tédio de conversar com esse tipo de pessoa, porque se você for uma pessoa interessada, nada fica entediante. Sim, Você começa a achar prazer pela vida, prazer de caminhar numa calçada e sentir a sua transferência de peso de uma perna para outra, e sentir o vento batendo, e sentir o seu corpo, como que ele se relaciona com o chão, como que ele se relaciona com a bolinha, qual é o ritmo interno do meu corpo, qual é o ritmo externo, quando tem a música, ela afeta meu corpo, e quando tem o silêncio. E aí tudo começa a ficar mais interessante. Então, para mim, a cultura do movimento que eu acredito, e eu não estou dizendo que eu sou o claro. certo, eu acho que ela vai começar a se transformar em outras coisas, é essa cultura do movimento amigável, de portas abertas, né? Eu sempre falo para a minha equipe de professores aqui, nós somos 10. Eu falo, galera, como que a gente mantém as portas abertas para quem está chegando e mantém interessante para quem já está aqui há 10 anos? Porque a gente não divide entre avançado e iniciante. Porque Sim, todos somos professores, todos somos alunos. Isso é uma das outras máximas que a gente tem aqui. Então, se chegar alguém aqui que está ouvindo essa live e nunca fez a aula, vai começar a fazer, provavelmente vai chegar um aluno e vai te dar uma dica. Ah, tenta fazer assim, assim, assado. Então, as aulas são legal. coletivas. Ao mesmo tempo, a gente estimula a autonomia, a gente estimula você fazer os seus deveres de casa, você levar isso para casa, você não ficar dependente de um ambiente físico, não ficar dependente de um professor, né? Eu não gosto dessa ideia do treinador, eu gosto da ideia do educador. Ele educa corpos, educa pessoas para que essa pessoa tenha autonomia para conseguir fazer coisas fora dali. E como que a galera fica sabendo mais? É, Rodrigo Salo Lima, tudo junto, é o meu perfil. Pratique Movimentos, tudo junto, é o perfil da escola. A gente tem uma plataforma online também chamada Performance, que está em constante mudança, inclusive vai vir algumas outras mudanças aí também, bem em breve. A gente vai deixar mais integrado com as coisas que estão acontecendo por aqui dentro da Pratique Física. Tem podcast, se você botar podcast Pratique Movimento, são 8 episódios que eu gravei falando da história da Pratique, da minha Ah, que história, da maneiro. Eu não prática. sabia. Então, já tem uns 4 anos ali, Ah, que 3 anos. vou A gente está ouvir. precisando fazer a segunda temporada. Talvez eu dê um Boa. pontapé inicial nisso em breve. Mas é legal ouvir esse podcast para a galera entender. E se quiser falar comigo lá no privado também, às vezes procurar na minha cidade, moro em tal lugar. é, Moro em Porto Alegre, tem alguém aqui? Tem alguém em Porto. Então eu posso indicar vocês para alguns lugares também. Muito legal. É isso. Eu gostei demais dessa nossa Eu conversa também aí. gostei, Rodrigão. Fico muito agradecido. Finalmente a gente conseguiu fazer isso acontecer. É uma honra hoje te escutar, aprendo sempre muito. Para quem ainda não conhece o Rodrigo, eu recomendo que conheça, acompanhe, se abra, né? Tenta olhar para como, na verdade, existe muito mais coisa que a gente não conhece. Então vamos só tentar manter a mente aberta, vamos tentar e se descobrir, né? Eu acho que uma coisa de tudo que você falou é que a gente tem que estar o tempo inteiro aberto a se descobrir, a se conhecer, né? E isso é muito lindo mesmo. Rodrigão, eu agradeço muito, tá? Essa live vai ficar salva para quem quiser compartilhar depois com todo mundo, para que as mais pessoas possam ter acesso a esse assunto tão bonito, tão necessário. Procurem o Rodrigo e a gente se vê. Espero ir a Brasília um dia para poder conhecer a Prati, que eu tenho muita vontade. Aí um dia eu bato aí. Tá em casa. Você e quem mais quiser vir aí. Tamo junto. Obrigado, Caio. Valeu, Obrigado, galera. Rodrigão. Beijo grande. Tchau, tchau. Ótimo dia para Tchau, todo tchau. mundo.